Bom, bom dia a todos. 3 minutinhos aqui para todo mundo conseguir entrar, acho que a gente já pode começar. Bem-vindos a mais uma apresentação do Comitê de Alocação aqui da XPA. Gostaria de agradecer a presença de todos em mais um mês. Eu sou Vitória Toffolo, gestora de portfólios aqui da XPA, e vão conduzir aqui a apresentação comigo o Arthur Wishman, que é CIO da XP Private e presidente do nosso Comitê de Alocação, e Rogério Freitas, que é Head de Gestão aqui da XPA. A ideia, né, como a gente tem feito ao longo dos últimos meses, é apresentar para vocês, né, com mais detalhes a nossa visão, tanto do cenário global, quanto aqui os acontecimentos recentes e a visão que a gente tem para o mercado local, e depois como que a gente, baseado nessas perspectivas, traduz isso para os nossos portfólios, né, para a alocação dos nossos fundos exclusivos, para os nossos fundos de alocação. A segunda parte aqui da apresentação, a gente vai fazer uma troca de perguntas e respostas. Gostaria de lembrar também a todos que vocês podem enviar perguntas ao longo da apresentação. A gente sempre busca responder todas as dúvidas, tá? Vou passar aqui a palavra para o Arthur para a gente começar. Espero que vocês aproveitem bastante aqui da apresentação. Obrigada. Obrigado, Vicky. Obrigado a presença de todos vocês. Hoje a gente vai começar, como sempre, falando um pouco lá de fora, porque tem algumas características muito marcantes no mercado lá fora que a gente tem que discutir, que tem que impactar a construção de portfólio no mundo inteiro, tá? Não é novidade para ninguém que a gente já vem falando de um mundo inflacionário e de um mundo no contexto de subida de juros, né? Agora, isso está se transformando, né, num processo descoordenado e que está tendo impactos importantes, não só em ativos de renda fixa, mas agora também está tendo impactos importantes no mercado de câmbio. Tá? O mercado de câmbio é um mercado que está passando por uma volatilidade muito mais alta do que seu padrão histórico. Tá? A gente vai ver mais ou menos, para entender essa história toda, para entender para onde a gente vai, a gente gosta muito aqui na XPA de entender de onde a gente veio. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da história do mercado de câmbio, de políticas monetárias, né? A história da coordenação monetária, o câmbio, como ela aconteceu rapidinho. Depois vamos passar um pouco sobre a situação atual e depois a gente entra na discussão de Brasil, tá? Para variar, eu parei na página errada, então vamos lá. Então esse aqui é o script de hoje. Gente, para falar do cenário global, a gente vai falar um pouquinho da história, entendeu? Como a gente já disse, para a história monetária global, mas de forma super rápida, assim, não é abrangente, mas acho que ajuda a gente a entender onde a gente está e que a gente já passou por momentos bem semelhantes com o que a gente está vivendo agora, tá? Para quem quiser algumas referências, esses 3 livros são muito, muito bons. Eu começaria. O primeiro é super divertido de ler, ele lê como um romance. Bretton Woods foi a reunião que denominou ou que desenhou o sistema financeiro tal qual a gente entende hoje, né? E esse primeiro livro, assim, ele te dá os bastidores não só da negociação, ele então não é só em economês, ele lê como um romance, é bem legal. Os outros 2 livros são os livros de uma leitura um pouco mais, digamos assim, seca, né? O livro do Milton Friedman, assim, mas ainda assim te dão uma boa leitura de o que é a política monetária e política cambial ao longo do tempo. Tá? O mundo como a gente conhece hoje do ponto de vista monetário barra cambial, ele foi desenhado no sistema de Bretton Woods, né, na conferência de Bretton Woods, que a gente chamou do sistema de Bretton Woods. Por coincidência, esse hotel ele existe até hoje, tá? Quem quiser ir, ele é um hotel em New Hampshire que está aberto até hoje, fazer turismo monetário. Mas qual que era o contexto? O contexto era o seguinte, gente, a gente estava vindo, isso foi em 1944, a gente estava vindo do final da Segunda Guerra Mundial, né? E um dos diagnósticos da Segunda Guerra Mundial era o seguinte, gente, um dos problemas que nos levou a um conflito, não só da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, um dos problemas que nos levou ao conflito foi
um desarranjo econômico. Foi o que a gente chamava de desvalorizações competitivas, ou beggar thy neighbor policies, né? Um país tentando ganhar mercado do outro às custas de desvalorização cambial. Então, o que se fez em Bretton Woods? Sentou todo mundo, sentou o Keynes, sentou o negociador americano, Harry Dexter White, e eles falaram o seguinte: olha, não, vamos parar com essa bagunça cambial, né? Vamos criar um sistema. E aí você teve a batalha entre o Keynes e o Harry Dexter White. O Keynes queria criar uma moeda global chamada Bangor, né? E o Harry Dexter White falou: não, 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 a gente vai usar o dólar. A gente vai usar o dólar como moeda de referência, como os Estados Unidos ganham a guerra, né? Efetivamente ele ganhou essa queda de braço, tá? Você referenciava todas as moedas ao dólar e o dólar era referenciado ao ouro, tá? Você criou o FMI, o precursor do Banco Mundial, e você criou uma série de controles de capital. Você falou: bom, se a gente vai ter o regime de câmbio fixo, a gente não pode deixar capital indo para tudo quanto é lugar, porque isso desestabiliza os regimes de câmbio, né? Então esse foi o mundo que a gente viveu final do pós-guerra até o início da década de 70, né? Só que esse mundo, você pode imaginar, ele é um regime de câmbios fixos, né? E regimes de câmbio fixo, eles vão construindo, ao longo do tempo, vulnerabilidades ou desequilíbrios, né? Que fazem com que aquela taxa de câmbio fique não muito sustentável. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico dos países vai divergindo ao longo do tempo. A gente não cresce homogeneamente em paralelo, né? E aí chegou na década de 70, o Nixon olhou para isso, olhou para o sistema, né, a economia norte-americana não performando muito bem no início da década de 70, e em 1971 ele vai lá e tira os Estados Unidos do padrão ouro. Ele tirou os Estados Unidos do padrão ouro, o que se seguiu foi uma certa confusão monetária, porque os outros países falam: bom, mas a minha moeda está referenciada ao dólar, mas não está mais referenciada ao ouro, então foi uma certa confusão monetária. Não é à toa que a gente teve as pré-condições quase que perfeitas para o surgimento da inflação da década de 70. Né? Confusão monetária normalmente resulta em desordem macroeconômica. Você teve as condições perfeitas, vieram choques do petróleo, a inflação, pum, acelerou, né? Então, nesse momento, você foi tendo uma valorização muito forte do dólar. Por quê? Porque você teve a inflação forte, você teve a política monetária do Paul Volcker, quem lembra aqui do GAAC passado, o Volcker jogou o juro na lua para combater essa inflação forte, fluxo de capital gigante para os Estados Unidos. O dólar teve seu período de maior valorização até hoje na história, comparado com essa cesta de moedas que é o DXY, né? Aí o pessoal se sentou de novo num hotel bacana, né, no Hotel Plaza lá em Nova York, entendeu? Sentaram-se os ministros das finanças e a turma falou: olha, não dá para viver nesse mundo de dólar tão forte. Os americanos começaram a dizer: olha, gente, está começando a ficar complicado aqui, a gente tem que começar a coordenar nossas políticas macroeconômicas, não dá para ter essas desvalorizações o tempo todo, né? Você teve o Acordo de Plaza. O Acordo de Plaza basicamente versou sobre, poxa, os países tentarem uma política coordenada de enfraquecimento do dólar, de forma que o mundo pudesse ter um pouquinho mais de folga, ou seja, você pudesse ter um pouquinho mais de liquidez em dólar. Tá? Esse mundo vigorou. E aí, desse mundo, a gente teve um limbo, né? Você teve o acordo, o Plaza Accord, mas você tinha alguns lugares, por exemplo, ainda com regime de câmbio fixo. Quem lembra, né, das paridades cambiais asiáticas antes de 1997, né? E esses países emergentes normalmente adotavam regimes de câmbio fixo, que um regime de câmbio fixo é uma forma interessante de você ter algum tipo de disciplina monetária, né? O regime de câmbio fixo ele te impõe algum tipo de disciplina, quase que fiscal e monetária, se bem que não necessariamente, né? Então, o que foi acontecendo foi que ao longo do tempo esses países asiáticos, aí você pensa Malásia, Coreia, Tailândia, Indonésia, todos eles com regimes de câmbio fixo, um dólar forte, né? O Greenspan subindo a taxa de juros, esses países com déficit em conta corrente muito elevados, com a combinação junto com um dólar forte, fez com que, poxa, esses países não aguentassem, quebrassem suas paridades. A gente teve a crise da Ásia, essa aí para quem já deve ter gente que está vendo aqui que já estava no mercado, como eu. Então, assim, então,
você teve uns regimes de câmbio fixo sendo quebrados, eles foram caindo ao longo do tempo, começou com a Tailândia, depois foram todos os asiáticos, ao longo do tempo isso chegou aqui na América Latina, poxa, quebramos paridade na Argentina, quebrou-se a paridade do Brasil, tá, a famosa banda diagonal endógena, né, que obviamente não deu certo, e a gente chegou a um desarranjo muito grande, uma crise monetária muito importante, precisou da intervenção do FMI, que é um ponto que a gente vai discutir daqui para frente, precisou da intervenção do FMI de forma que a gente voltasse a um novo paradigma. E qual que é esse novo paradigma? Turma, agora é regime de câmbio flutuante. Tá? Eu acho que a ortodoxia atual dita que, poxa, todo mundo agora tem regimes, ou quase todo mundo, regimes de câmbio flutuantes que, de forma a ajustar ou servir como amortecedores de choque para diferenças macroeconômicas. Tá? O dólar, né, obviamente, se fortalece de novo depois da crise asiática, né? Você coloca aí um fortalecimento de 20%, 30% depois disso. Junto a isso, um fluxo de capital gigante que estava acontecendo mais ou menos aqui para dentro dos Estados Unidos, aqui, todo mundo aqui vai lembrar da bolha das .com, né? Então, as empresas de tecnologia absorvendo uma quantidade gigante de capital no mundo, você vem para cá, um dólar super forte, aí estoura a bolha das .com, isso se reverte. Né? Gente, o que é o contexto de uma guerra cambial? Né? A guerra cambial, o que é uma guerra cambial? E se vocês derem um Google em Currency Wars, a primeira foto que vai aparecer, infelizmente para nós, é a foto do ministro Guido Mantega. Né? Então, assim, mas Currency Wars são basicamente desvalorizações competitivas. Né? Você vai lá e mantém a sua moeda barata, isso torna importações muito mais caras, exportações muito mais baratas, você tenta roubar um pouquinho da demanda agregada dos seus competidores ou dos seus países pares. Né? Aqui, claramente, um elemento catalisador que a gente teve para pensar nesse novo momento de guerras cambiais, né, foi quando a China parou com a sua política de valorização da moeda em relação ao dólar e falou, não, opa, peraí, o renminbi está muito forte, vamos ver se a gente deixa a moeda flutuar. Ela começou a flutuar aqui, né, eles deixaram a moeda desvalorizar um pouco e até forçaram uma certa desvalorização. Junto a isso, né, vem os países europeus, especialmente os países do sul da Europa, né, com seus problemas estruturais, lembra que o pecado original do euro, política monetária única, mas políticas fiscais distintas. O euro começa a se desvalorizar muito fortemente, crise da dívida na Grécia, entendeu? Crise de solvência nos países do sul da Europa, entendeu? E aí os países começam a engajar nessas desvalorizações competitivas de verdade, né? Aí você sentou todo mundo depois disso, né? Você precisou ter, depois da crise europeia, uma reunião do grupo do G20, onde as pessoas pararam e falaram, olha, turma, guerra cambial é uma guerra que se todo mundo jogar, ninguém ganha, né? Porque não dá para todo mundo desvalorizar a sua moeda em relação a todo mundo, né? Então, é um jogo de soma zero, na hora que, na verdade, é um jogo de soma negativo, todo mundo perde. Então, vamos sentar todo mundo, sentaram os ministros das Finanças e concordaram em tentar manter um tipo de acordo, linha de swap para todo mundo que estava precisando naquele momento. O Fed deu linha de swap para todo mundo que estava short liquidez em dólar e o mercado se estabilizou dessa forma. Dá para ver, obviamente, que, poxa, quem brigou guerra cambial brigou contra os Estados Unidos, o dólar, mais uma vez, se aprecia fortemente ali até 2016, quando você começa a ter uma espécie de coordenação, uma recoordenação das políticas monetárias e cambiais. Tá? Onde é que está o dólar agora? Tá? O dólar está bastante forte, eu acho que não é novidade para ninguém, entendeu? Está quase tão forte quanto 2001, está mais forte do que ele teve nos últimos 20 e poucos anos, tá? Isso é um problema, né? Por que isso é um problema? Porque no contexto de uma alta de juros, que é uma das causas, inclusive, de um dólar forte, quando você tem um dólar muito forte, isso suga a liquidez em dólar, e sugar a liquidez em dólar no momento de desaceleração macroeconômica gera isso aqui. Isso aqui são as principais moedas que você está vendo, o euro, o pound, o ien, o renminbi, o franco suíço, tá? Todos eles
com a volatilidade gigante em relação ao dólar. Tá? Por que importa? Você fala assim, poxa, Arthur, mas por que importa a volatilidade em relação ao dólar? Tá? Isso não é uma característica do sistema, a gente não criou um sistema de câmbio flutuante justamente para absorver choques. Gente, mas é que nem um amortecedor. Um amortecedor, ele resolve o teu problema de uma estrada esburacada dependendo do tamanho do buraco. Tem um buraco que é grande demais para o teu amortecedor. Então, assim, chega uma hora que uma volatilidade cambial dessa, você está vendo moedas num período de 6 meses depreciando mais de 20%, 25%, como era o caso do Ien, entendeu? A Libra chegando no valor mais baixo nesse ponto aqui da sua história contra o dólar, né? Você começa a ter problemas. E aí o encadeamento lógico é muito simples, gente. Você não tem a coordenação de política, nem a consistência, ou seja, não precisa só da coordenação, você precisa juntar todo mundo e todo mundo ter políticas monetárias e fiscais consistentes. Tá? Falta essa coordenação, você começa a gerar volatilidade no mercado de renda fixa, né, que é o primeiro mercado a ficar volátil. Você começa a ter diferenciais de juros e volatilidade no mercado de renda fixa, você começa a ter uma volatilidade na taxa de câmbio, que é o que a gente viu no slide anterior, e quando você tem uma volatilidade excessiva na taxa de câmbio, isso acaba tendo um impacto na economia real. Imagina se você é um importador, você trabalha com insumo importado. Como é que você precifica seu produto se você não sabe se o seu insumo vai custar 20% a mais ou a menos, né? Do tempo que ele foi faturado até o tempo que ele chega no porto ou na sua instalação, né? Então, uma excessiva volatilidade cambial torna a atividade econômica dos países muito mais complicada. E essa cadeia lógica que a gente tem seguido até agora. Tá? Um exemplo muito claro disso é o Reino Unido. Né? O Reino Unido, para quem não lembra, ele entrou agora, ele tentou, teve uma tentativa, um balão de ensaio de uma política fiscal mais frouxa, era um pacote de combate à inflação, mas que cortava imposto, era um negócio visto como fiscalmente expansionista. Né? O mercado de renda fixa falou, opa, como é que é? O governo vai fazer um déficit fiscal de mais de 7% do PIB? Poxa, não tem problema. Vou cobrar mais de 4% para o governo inglês para financiar a sua dívida de longo prazo, entendeu? A dívida da Inglaterra estava acima da dívida de países como Portugal, etc. Então, assim, e o que aconteceu? Ao mesmo tempo, uma fuga de capital da Inglaterra, isso faz com que o pound atinja aqui o seu nível mais baixo de toda a história. Eles voltaram um pouco atrás, falaram, não, calma, a gente vai pensar com um pouco mais de calma nesse pacote fiscal, mas o que acaba acontecendo é que quem olha esse encadeamento aqui, ele é um encadeamento que está muito presente nas crises emergentes que todos nós vivemos, né? Instabilidade no fiscal, mas pode ser instabilidade também no seu estrutura de balanço, excesso de dívida, faz com que o seu mercado de renda fixa comece a ficar mais volátil, com que os agentes econômicos comecem a cobrar prêmios de risco maior para a sua dívida e que você tenha um fluxo de capital. Né? Mais uma vez aqui, quem teve na Expert, o Larry Summers estava certo. Né? E ele falou, né, nessa frase, ele meio que profetizou, a pergunta é se os países emergentes vão se comportar mais como países desenvolvidos ou se os países desenvolvidos vão se comportar mais como países emergentes. Né? Quer dizer, no caso do Reino Unido aqui, política fiscal inconsistente e reversível. A gente tinha naquela semana que o pound atingiu o nível mais baixo, boato de alta de juros intra-meeting do Bank of England, né? Volatilidade nos juros, volatilidade no câmbio, fluxo de capital negativo. Isso aí são todos elementos de crise de mercados emergentes clássica, gente. Então, assim, quando a gente olha para isso, de novo, a gente não está dizendo que a Inglaterra é um país emergente, que ela não tem solução para esse problema da crise, mas a gente criou um encadeamento lógico que faz com que o país se comporte durante algum tempo como um país emergente. Não é à toa que a Libra chegou no menor nível de todos os tempos, né? E qual que é o problema que a gente tem agora, em adição a isso? Né? A gente tem um mundo muito mais endividado. Vamos lembrar que na Covid, o que a gente fez durante a crise da Covid e para sair da recessão da Covid? Né? Corona Voucher para todo mundo, política fiscal expansionista. Essa política fiscal expansionista se deu às custas, entendeu? Da expansão dos déficits fiscais, ou seja, de endividamento mais alto. Né? E aí, quando você tem essa combinação de endividamento mais alto, mais uma alta de juros, que é o que a gente está vendo agora, e uma retirada de liquidez, isso normalmente não é uma combinação muito favorável para o mercado, vamos colocar dessa forma. Né? A gente já viveu outras crises assim. Né?
e o que a gente acha que a gente vai viver, já terminando aqui essa parte com a conclusão, a gente acha que a gente vai viver um mundo bem mais vulnerável, né? Países com endividamento excessivo em dólar, né? Países que têm déficit de conta corrente elevados, num contexto de subida de juros nos Estados Unidos, podem ter problemas de solvência? Podem. De verdade, gente. Acho que a boa notícia, quando você olha os países emergentes mais relevantes, quando você olha África do Sul, quando você olha México, o Brasil, de certa forma, né, a gente tem um endividamento alto, mas não é em dólar. Então, quando você olha esses países, a maioria desses países tem uma situação fiscal melhor do que ele tinha na crise de 97, na crise russa de 98 e tal. Então, o endividamento está relativamente controlado. Agora, você tem alguns países na periferia cujas dívidas estão bem elevadas, né? Dívidas elevadas, né? Choque de juros, mais choque de petróleo. Eu não me surpreenderia se a gente fosse ter uma série de reestruturações de dívida de países emergentes ao longo do tempo. Vamos chamar isso de crise? Não sei, mas eu acho que alguns países emergentes vão ter problema para refinanciar a sua dívida, especialmente a turma mais periférica ali, tá? E a gente nunca sabe dentro do setor privado também se a volatilidade cambial não gerou nenhuma, entendeu? Não vai trazer nenhum corpo, não vai aparecer nenhum corpo boiando no rio. Né? Então, essa volatilidade cambial muito grande, a gente sabe que, poxa, alguns agentes do setor privado trabalham alavancados por definição, né? O sistema financeiro ele é muito mais sólido do que ele era em 2008, então não estamos falando de nada parecido com 2008, mas pode ser que um ou outro elemento do setor privado aí tenha algum problema? Pode. O CDS de alguns bancos na Europa mostra, entendeu, que existe uma preocupação, esse tipo de coisa. Então, é possível, não acho que seja o cenário mais provável, mas é possível, tá? Gente, quando é que a gente para isso? Como é que a gente para essa espiral, digamos assim, essa espiral ruim, né? Esse modelo de retroalimentação ruim? Poxa, tem claramente, dia 10 de outubro aqui, a gente já começou e estamos agora, entendeu? Nessa reunião do FMI. O que tem saído dessa reunião do FMI? Um novo Plaza Accord, né? Um novo comprometimento com a coordenação de políticas monetárias. Tem que sair daqui também linha de financiamento do Fed, ou seja, linha de swap para todos os bancos centrais que tiverem falta de liquidez de dólar, e algum plano de alívio para os países excessivamente endividados. Tá? Ou seja, um dos motivos pelos quais a gente está nesse mundo bem mais volátil é porque cada um dos países está tirando para um lado. Os Estados Unidos por um lado, a Europa para outro, o Japão na política de juros zero, a China com a sua tocada diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre China. Então, assim, se você continuar com esse mundo descoordenado e você não tiver pelo menos um compromisso de tentar coordenar as políticas econômicas daqui para frente, aí a gente cai num mundo um pouco mais, certamente um mundo bem mais difícil do ponto de vista global, tá? Mas e a conjuntura? Como é que estão as coisas agora, né? Bom, a boa notícia é que os choques de oferta estão melhorando, de verdade, né? Quando você olha os índices de commodities, eles já estão voltando, engargalamento de porto também está voltando, né? Tem essa discussão se a gente está tendo os primeiros sinais de ajuste do mercado de trabalho, né? O pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos deu uma ticada para cima, apesar de ainda estar em níveis bastante baixos comparado com a história. Abertura de novos postos de trabalho, essa sim mostrou uma retração importante, né? Isso aqui é um indicador de antecedente, ou seja, quantos novos empregos as empresas norte-americanas estão abrindo, né? Que estão abertos nos Estados Unidos nessa altura do campeonato, né? Então você já teve, não é que as empresas estão demitindo, mas elas estão parando de contratar. Essa é a cara de um primeiro ajuste no mercado de trabalho. O problema é que o dado do payroll ainda não indica isso, né? O dado do payroll foi super saudável, 263 mil postos de trabalho sendo criados. Lembrando sempre que a quantidade de empregos criada que mantém a taxa de desemprego constante, ou seja, quantas pessoas entram na força de trabalho dos Estados Unidos todo mês, é entre 80 e 100 mil pessoas. Ou seja, se você criar qualquer coisa acima de 100 mil postos de trabalho, você está você está diminuindo a taxa de desemprego, que é exatamente o que aconteceu. Foi isso que na sexta-feira passada a gente teve um mercado e o S&P caindo tanto, porque a história era, olha, a gente já está chegando perto do ajuste, o Fed já caminhou, ele já fez
várias rodadas de ajuste monetário, inclusive 2 altas de 0,75, sinalizou mais uma de 0,75. Então, o Fed está perto de dizer para o mercado que, olha, turma, uma parte importante do dever está feito, e aí quando você olha para o mercado de trabalho com a taxa de desemprego assim, o pessoal fala o tal do Fed pivot, né, que é o Fed mudar de ideia, ou pelo menos ele moderar o seu discurso, não parece estar tão perto assim ainda, né? Outra parte, poxa, a boa notícia é que o consumidor continua ok, mesmo com esse processo de alta de juros, o comprometimento de renda, ou seja, quanto ele gasta em prestação da sua própria renda, continua relativamente baixo, tá? Não é um problema, não temos um consumidor excessivamente alavancado. Ele já está comendo a poupança, ou seja, ele já está consumindo uma parte dos Corona Vouchers que foram dados aqui, né? Então, ele já consumiu mais ou menos $1 trilhão, mas está sobrando ainda mais ou menos $1 trilhão de excesso de poupança no bolso do consumidor norte-americano, ou seja, ele ainda tem capacidade de aguentar o choque, mesmo que ele perca o emprego, ele consegue ainda consumir, tá? E para terminar aqui, gente, para a turma que gosta muito de valuation do S&P, e valuation do S&P não é necessariamente comparável ao longo do tempo, ou seja, o PI do S&P não é comparável ao longo do tempo. Por quê? Porque a composição setorial mudou, e a composição setorial mudou, muda a contabilidade das empresas, significa que para o mesmo PI você pode estar gerando fluxos de caixa muito diferentes. Mas eu só coloquei esses números aqui porque tem uma turma que está dizendo assim, não, olha, o S&P já caiu tanto que ele está num valuation que, poxa, já não dá mais para cair. Gente, valuation não é catalisador para parar queda, entendeu? Sim, a gente está num valuation que é um valuation médio, não é um valuation caro, um valuation pode ser considerado barato. Ele parece aqui com a cara de 2007, né, um PI quase igual, dividend yield exatamente igual, tá? Sendo que o 10 anos aqui ainda é menor do que ele era em 2007, você pode dizer que o equity risk premium agora aqui é maior. Em 2007 você teve a recessão, o mercado caiu um monte, ou seja, o ponto aqui é o seguinte, se você entrar numa recessão, ainda tem espaço, não vai ser o valuation que vai te salvar, não vai ser o S&P. O S&P não está no nível de valuation que agora já incorpora todas as expectativas de recessão de tal forma que ele não possa cair mais. Não, não é essa aqui a mensagem não, gente. A mensagem aqui é que a gente está num nível de valuation barato, que se você olhar ao longo de 10 anos, esse valuation é associado com um retorno razoável do S&P, com um retorno muito próximo da média histórica, entre 8% e 10%, mas isso não significa que se a gente entrar numa recessão, o mercado lá fora não possa cair mais. E agora eu paro aqui e passo para o Rogério para a gente falar um pouquinho de Brasil. Deixa eu compartilhar aqui uma tela também. Vocês estão vendo? Vamos lá. Obrigado, Arthur. Sempre uma aula aqui. E vi que depois a gente tem que arrumar um jeito de mudar a ordem e eu falar de Brasil primeiro, porque falar depois do Arthur é sempre complicado. Mas vamos lá, vou passando aqui para Brasil, nosso olhar aqui em Brasil. Vou tentar atualizar aqui os dados, né, os dados econômicos, passar um pouco do que a gente falou mês passado, falar um pouco de inflação, os núcleos de inflação, abertura, atividade, enfim, vamos dar um F9 aqui nas planilhas, aqui nos gráficos, e atualizar, ver o que a gente acreditava que ia acontecer e o que aconteceu de fato, e ver como que isso impacta a função de reação do nosso Banco Central aqui. Além disso, não dá para deixar de não falar, né, do resultado do primeiro turno e como que isso impacta aqui as nossas expectativas de mercado com relação às políticas econômicas para os próximos anos. Mas eu acho que, gente, antes de falar aqui da gente entrar aqui nos dados, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que na nossa análise de Brasil, a gente tem que entender que o Brasil não é uma ilha, né? Por mais que a gente esteja fazendo algumas políticas melhores, né, que o resto do mundo, dentro de um contexto bastante turbulento, né, como o Arthur acabou de colocar, é lógico que uma reprecificação relevante global, né, dos ativos globais vão acabar impactando Brasil inexoravelmente, né? Então, ondas grandes lá fora
acabam chegando aqui no nosso litoral. Sempre importante ter isso em mente. A gente vem falando, o Arthur falou no GAC passado, falou hoje, a gente está passando por um mundo cheio de incerteza, né? Um mundo muito diferente daquele que a gente viveu dos últimos 20, 30 anos, né? De inflação baixa, juros baixos, os modelos econométricos não funcionam, nos últimos 20 anos não funcionam mais, os investidores, de maneira geral, nunca viveram esse ambiente que a gente está vivendo hoje, os portfólios que todo mundo estava acostumado a implementar e ganhar dinheiro, também não estão funcionando mais. Muita gente, acho que nunca viveu esse ambiente. Acho que até banqueiros centrais nunca viveram esse ambiente que a gente está vivendo, e algumas ferramentas aí não estão funcionando, né? Então, a gente vai ver muita turbulência por aí, né? E é lógico que isso vai acabar impactando o Brasil, tá? Então, acho que, antes de mais nada, eu queria só dar uma enfatizada nisso, que o Brasil, assim, vai acabar sendo impactado pelo resto do mundo, mais ou menos, dependendo, obviamente, do nosso dever de casa, se a gente fez a nossa lição aqui. Entrando aqui nos dados, né, como eu falei, inflação, o Brasil começou o aperto monetário mais cedo do que o resto do mundo. Diferente do resto do mundo, o nosso Banco Central aqui não ficou abraçado naquela visão de transitório, né? O BC tratou logo de jogar sua âncora monetária, fez o seu dever de casa. Na dúvida, ele subiu os juros, e depois a gente vê se está certo ou não. O fato é que os dados mostraram que o Banco Central brasileiro estava certo, né, em ter agido rápido, em ter subido os juros rápido. Lembrando aqui que a gente começou a subir juros em março de 2021, subiu para 2,75, e em março de 2022 o Banco Central já estava com 11,75, né, enquanto o mundo nem tinha começado a subir juros. Então, o nosso Banco Central saiu de 2 para 11,75, e o Fed nem tinha começado a subir os juros ainda, né? Acho que, como consequência, a gente já vê aqui alguns sinais de arrefecimento. Hoje acabou de sair, e a gente já tem dado aqui mais fresco. O IPCA saiu um pouquinho melhor, saiu melhor, mas um pouquinho pior do que o esperado, só que 5 bips acima, mas esse ponto de inflexão cada vez fica mais claro, já é o segundo dado que mostra aqui. Então, e para ajudar o trabalho do Banco Central brasileiro, os bancos centrais do mundo já começam a subir juros, e a gente começa, o que é positivo, né, para a inflação global. O mundo passa a ser menos inflacionário para o Brasil, o que ajuda a inflação importada aqui para o Banco Central brasileiro. Pode ser até melhor, dependendo do tamanho da desaceleração global que a gente venha a ter, né? Impacto em commodities, etc. O fato é que hoje a inflação global, de uma maneira geral, ajuda o trabalho do nosso Banco Central brasileiro. Abrindo um pouco aqui a inflação, a gente vê núcleos também cedendo, né? A inflação geral caindo, mas os núcleos cedendo um pouquinho mais lentamente, só que a gente vê isso aí acontecendo. Olhando para frente também, o que a gente ficava mais incomodado é a inflação de serviço. A inflação de serviço já atingiu um platô aqui, e pode ser que ela também inflexione, isso é bastante importante. Essa parte aqui de expectativa de inflação também é muito importante, porque a gente trouxe aqui o que a gente tinha em setembro, o que a gente tem agora em outubro. Você vê que toda a estrutura de expectativa de inflação está desinflando, né? A gente está aqui, de alguma maneira, convergindo para a inflação. Se a gente, mês que vem, a gente vai botar 2024 aqui, e isso está se encaminhando bem aqui convergindo aqui para a meta de inflação de longo prazo. Isso aqui é tudo que, se isso aqui acontecer, assim, é tudo que é o sonho de consumo de todo o Banco Central, e o Banco Central brasileiro, de alguma maneira, ele está conseguindo desinflar a economia e conduzir de maneira bem gradual a inflação para as metas. Da parte de oferta, a gente também vê o mundo aqui, o Arthur já passou por isso, vou passar então rapidamente aqui. A gente já vê alguns sinais aqui de diluição de todos os choques de cadeia de suprimento. A gente já vê aqui os semicondutores, containers e tal. A gente já vê uma diluição desses choques que a gente teve aqui dos últimos anos. Pelo lado da atividade, a gente vê uma economia
por mais que no curto prazo a gente tenha uma atividade um pouco mais forte, a gente vê claramente que tem uma desaceleração de 2022 para 2023, e abrindo aqui os dados econômicos, a gente já começa a ver alguns sinais de platô e alguns segmentos já começando a desacelerar. A parte aqui, de uma maneira geral, a gente vê os dados aqui, atividade quase que generalizada, eu posso falar que, tirando automóveis aqui, que tá um pouco mais parado, que está um pouco mais resiliente, a atividade, de uma maneira geral, a gente vê os segmentos enfraquecendo, né, a gente pode dizer assim, em especial a construção civil. A construção civil está claramente numa tendência de queda, né, e ela é importante, tem um peso, é um driver importante para a atividade. Eu acho que, de certa maneira, a gente vê a atividade ficando um pouco de lado, tá? Posso até falar que está patinando um pouco, a economia está ok, mas os setores mais sensíveis a juros estão começando a sentir um golpe. Afinal, o Banco Central saiu de 2% para 14%, em alguma hora os setores mais sensíveis à taxa de juros iam começar a sentir essa pancada aqui, que é os juros, e a gente já está começando a ver isso. Importante deixar claro que é exatamente isso que o Banco Central quer, né? Essa desaceleração econômica é o que o Banco Central tem que fazer para conseguir desacelerar ali na frente a inflação. Na verdade, eu falo que, assim, que o que está acontecendo na economia brasileira é um pouco do que todos os bancos centrais gostariam que estivesse acontecendo nas suas economias, né? Inflação inflexionando, atividade desacelerando, o remédio fazendo efeito. Então, se o Banco Central, se o Brasil, a economia brasileira, está um pouco mais na frente do ciclo econômico, pode ser que isso ali na frente também aconteça com as economias mais desenvolvidas, se eles implementaram o remédio certo, na dose certa, né? Aqui a gente já está começando a ver um pouco disso, né? O lado bom aqui do Brasil é que o Banco Central brasileiro insistiu menos, errou lá atrás, mas insistiu menos no erro, né? Como consequência disso, o custo para desacelerar a inflação está sendo menor, né? Então, acho que essa não insistência na visão de que tudo é transitório, errou, mas errou rápido e já ajustou a taxa de juros muito rapidamente. O Fed, eu acho que está fazendo isso agora. Como consequência, acho que o custo para trazer a inflação para baixo vai ser menor. A desaceleração aqui pode ser um pouco mais branda do que talvez a aceleração em outras economias, porque eles insistiram muito no erro, né? Eu acho que aqui, na questão do mercado de trabalho, a gente ainda não viu essa desaceleração, mas a gente tem que ver, tá? Eu acho que de alguma hora a gente vai começar a ver ou uma parada de melhorar, ou talvez até uma piora no mercado de trabalho, né? De alguma maneira, a desaceleração econômica vai acabar impactando um pouco isso aqui. Tomara que não tenha uma grande piora no mercado de trabalho, porque aí a gente pode fazer um pouco do pouso suave que o mundo todo quer, e talvez o nosso Banco Central aqui consiga implementar isso, né? O que todo mundo fica perguntando agora, né, quando que o Banco Central vai poder cortar juros, ou quando que a gente vai ver o início do afrouxamento aqui monetário aqui no Brasil, né? Como eu falei, acho que o Banco Central, o Brasil não é uma ilha, dentro de um contexto onde todos os bancos centrais ainda estão subindo muito juros, acho que ainda tem muito para ser feito lá fora. Difícil o Banco Central brasileiro aqui pensar em cortar juros, né? Ao contrário, o que ele tem feito mesmo ele tendo parado de subir juros e sinalizado que parou por aí, chegou no final do ciclo de aperto, ele tem que seguir com um discurso duro, né, alinhado com o resto do mundo. Então, difícil ele começar com um discurso mais frouxo, com os mundos ainda subindo juros. Então, o que ele tem feito? Parou de subir, só que continua com um discurso muito duro. A questão aqui, olhando para frente, com o passar dos meses aqui, e a gente vai, os dados de inflação, atividade, comprovando essa desaceleração, o horizonte relevante de política monetária
vai passando a ser mais 2024 e 2023 vai ficando para trás, vai perdendo relevância aqui, né? E quando isso acontece, a expectativa de inflação de 2024, que já está muito perto da meta, ele vai sendo quase que obrigado a começar a pensar, sinalizar que pode começar a iniciar um afrouxamento quantitativo com atividade fraca, inflação, expectativa de inflação convergindo para a média, e talvez isso aqui, a gente já, nesse momento aqui, a gente já vai estar chegando no final do ciclo de aperto monetário no mundo. E aí eu acho que a gente vai poder pensar em alguma coisa nesse sentido, só que, como eu venho falando, né, acho que são duas âncoras muito importantes, e o Arthur também colocou, não só a âncora monetária, mas a âncora fiscal também é muito importante, né? Não pode falar uma sem a outra, senão você acaba sobrecarregando uma dessas âncoras, e para a gente pensar aonde que a gente pode chegar aqui de juros real, e aí esse aqui é um exercício de comparação um pouco do que a gente fez no passado, né, aonde a gente pode chegar de juros real, olhando o que a gente teve aqui de 2016 até 2019, que foi a presidência do Ilan Goldfein no Banco Central Brasileiro. Obviamente que a gente tinha ali o final, o governo Temer e o início aqui do finalzinho aqui do Temer, início do Bolsonaro, simulando isso aqui, eu acho que a gente poderia chegar numa taxa de juros bastante baixa novamente, né? Mas, obviamente, a gente precisa não só da monetária, né, fazer o trabalho certinho aqui nesse momento, um aperto correto, para as expectativas de inflação convergirem para a meta lá na frente, mas a gente também precisa da âncora fiscal, que o Ilan teve aqui ajudando o trabalho dele, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente saber aonde que a gente pode chegar em termos de juros real. E isso, obviamente, vai depender quem vai ser o próximo presidente, qual vai ser o novo arcabouço fiscal. A gente trouxe aqui um pouco do que a gente falou no comitê passado. A gente já esperava que o resultado do primeiro turno ia ser bastante apertado, a gente dizia isso aqui, a eleição vai ser mais apertada do que todo mundo imaginava. O resultado foi bastante apertado. A gente continua acreditando que o resultado do segundo turno vai ser também bastante apertado, talvez até mais apertado do que essas últimas pesquisas vêm mostrando. Lembrando aqui, o resultado da Dilma e Aécio em 2014 foi 51,5 contra 48,5. Muito provavelmente vai ser mais apertado do que o resultado da Dilma contra o Aécio, de 51,5 contra 48,5, né? Então, a gente vai ver isso aqui, essa eleição bastante apertada, mas o resultado do primeiro turno, a gente teve uma sinalização muito importante, eu acho que da população, como resultado do perfil do Congresso, né? Isso aqui foi uma novidade, né, que impacta um pouco a nossa distribuição aqui de probabilidade de cenário de políticas, né? A novidade que a gente viu um perfil do Congresso Nacional claramente mais conservador. Tem alguns analistas que a gente conversou aqui dizendo que é o Congresso mais conservador desde a redemocratização. O perfil aqui dos congressistas, o que alguns levantamentos mostram que a direita cresceu quase que 30%, alcançando 301 deputados e 41 senadores, né? Então vai ser um Congresso muito com uma visão mais liberal em termos econômicos e conservadores em termos de costume, né? O partido, o PL, que é o partido do Bolsonaro, vai ser o maior da Câmara, com 99 parlamentares, e a maior bancada do Senado, com 14 desses 81 senadores, né? Eu acho que a consequência disso aqui é que a gente vê refinando um pouco mais agora a nossa árvore de probabilidade de políticas, com esse perfil de Congresso mais liberal em termos da pauta econômica, acho que reduz um pouco a probabilidade, né, de políticas mais heterodoxas, mais criativas, vamos dizer assim. Dito isso, o cenário de cauda
de coisas mais malucas em termos econômicos, ou revisões de reformas que a gente fez no passado, eu acho que a probabilidade disso acontecer diminui. Dito isso, a probabilidade mudou para um lado bom, né? Eu acho que o valor esperado aqui dos preços ativos brasileiros, eu acho que aumentou, dado que o cenário de cauda diminuiu, né? Pode dizer que o Brasil hoje, com esse Congresso mais de direita, vale mais do que poderia valer com outro tipo de Congresso. Então, se a gente pudesse pensar aqui nesse leque de probabilidades, eu acho que, de novo, independente, vamos dizer assim, de quais as políticas mais específicas do próximo governo, eu acho que está mais aqui para o cenário de baixo desse leque aqui de probabilidades. É óbvio que tudo que a gente fala aqui em termos de política é sempre condicional, né? Então, se uma coisa, se outra, se a gente tiver políticas consistentes, monetárias e fiscal, eu acho que o impacto de preço aqui no Brasil pode ser muito positivo. Lembrando que o Banco Central já fez o que tinha que fazer. A gente já vê o início de inflexão de inflação. Já a gente começa, o Banco Central começa a ter como horizonte aqui relevante de política 2024. O mundo já começa a apertar, os bancos centrais do mundo já começam a apertar juros, que ajuda o trabalho do Banco Central, desacelerando um pouco a economia global e desacelerando também a inflação importada, commodity cedendo, como eu já falei, e o Banco Central brasileiro, eventualmente, ali na frente, cortando juros e podendo ajudar até a partir dessas empresas, as empresas brasileiras, que são mais sensíveis ao consumo doméstico, a performar bem, né? Eu acho que e são essas empresas, coincidentemente, que a gente tem dentro, né, dos nossos gestores aqui de ações brasileiras, são mais essas empresas mais sensíveis a consumo, mais sensíveis a juros. Eu acho que vão acabar se beneficiando muito disso, né? Eu acho que essa aqui é a deixa para eu passar a bola aqui para Maria Vitória falar um pouco das nossas alocações aqui. Obrigada, Rogério. Deixa eu compartilhar aqui para a gente entrar na parte de alocações. Bom, se eu puder resumir, não quero ser repetitiva, né, mas eu acho que qual que é o contexto, então, que a gente tem, né, acho que apresentamos aqui de forma detalhada, mas para a gente determinar qual que vai ser a composição, né, dos nossos portfólios. Basicamente, um cenário global com uma falta de coordenação política, de políticas fiscais, monetárias, né, o que torna um desafio, né, aqui para avaliação de preço dos ativos, né. A gente tem visto um mercado muito mais volátil, seja na renda fixa, no câmbio, e isso, obviamente, afetando a economia real, consequentemente, as empresas, né. Então, um pouco da dinâmica que a gente vem acompanhando nos últimos meses, a gente acredita que isso ainda deva se manter ainda por alguns meses, né, trazendo uma incerteza maior, né, para o mercado global e, obviamente, como o Rogério mencionou e o Arthur também, o Brasil acaba não ficando ileso nesse sentido, tá? E aí vocês vão entender por que eu coloco isso também, fazendo aqui um depara para as nossas posições globais dentro dos portfólios que eu já cito. Falando de Brasil, a parte de inflação, né, novamente a gente está vendo, de certa forma, uma desaceleração, o Banco Central já atuou na frente, então a gente já parece ter encerrado, né, esse ciclo. O que a gente começa a discutir é talvez próximo passo, quando e qual magnitude, né, o Banco Central vai poder começar a iniciar um afrouxamento. A questão a gente está aí entre primeiro e segundo turno, mas como o Rogério destacou, eu acho que esse perfil, né, mais de centro-direito do Congresso, eu acho que, de certa forma, diminui o nosso risco caudal. Não que ele não ainda exista, né? A questão fiscal ainda é o nosso maior desafio aqui na questão de Brasil, mas a probabilidade desse cenário vem reduzindo, o que, de certa forma, a gente até já acabou vendo nos últimos meses, né? Até em termos de performance dos mercados locais, um descolamento em relação à performance dos mercados globais nos últimos meses. Aí, entrando realmente em
então, em Brasil, né? Pensando nesses riscos que eu mencionei, nas oportunidades, nos preços dos ativos, porque a gente vem de um ano, né? Até se a gente amplia um pouco a janela, né? Nos 12 últimos meses, assim, de bastante volatilidade, né? Ajustes nos preços dos ativos aqui e lá fora. Então, como que a gente tem composto os nossos portfólios? Primeiro, base de tudo, a gente sempre manteve portfólios diversificados. O que a gente vem falando para vocês que ao longo dos últimos meses a gente veio reduzindo o risco, né? Desculpa, até no primeiro semestre, ao longo dos últimos meses, o que a gente veio direcionando? Ainda para oportunidades no mercado de renda fixa, mas não em pós, e sim em pré-inflação. E o que a gente fez no último mês? Basicamente foi aumentar ainda mais a exposição, né, tanto em pré-fixado aqui, quanto nas NTNBs, né, nos ativos atrelados à inflação, e não só aumentando a exposição, mas aumentando a duration, né, dado assim, todos os riscos mapeados, dado os preços que a gente acredita ser atrativos, tá? Ao mesmo tempo, a gente veio carregando ainda proteções na parte de bolsa global, né, baseado, como eu falei, então, nas nossas incertezas que a gente tem no ambiente lá fora, e com posições under ainda em Brasil, mas estudando aqui algumas alternativas mais táticas. E, para finalizar, a parte de multimercado segue, né, com uma posição over aqui dentro dos nossos portfólios, que tem, né, sido destaque de performance nos últimos meses, e no ano tem a nossa maior contribuição. Só para traduzir aqui em números, né? Então, como eu falei, a gente segue over na parte de renda fixa, a parte de pré-fixado, o aumento que eu comentei, a gente foi para 10%, e a gente fez, como mencionei também, um ajuste de duration, a gente estava num vencimento ali mais próximo de 2 anos e meio, a gente aumentou isso um pouco. A parcela de inflação, da mesma forma, né? Então, a gente veio para 25%, até um gráfico interessante que a gente pode observar toda a gestão tática que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, no ano. Então, a gente começou aqui em dezembro com uma duration próxima ao IMAB, né, na parcela dessa classe, que é o nosso benchmark, a gente veio reduzindo, né? Então, aqui esse gráfico é a nossa exposição contra o benchmark, essa linha tracejada, e aqui desde maio, junho, a gente vem aumentando, se aproximando do IMAB, e agora com uma duration acima, né? A gente está com uma duration aqui próximo de 8 anos contra o IMAB aqui abaixo de 7, tá? Então, realmente refletindo essa gestão tática, oportunidades, né? A gente chegou ali a ter um momento, os ativos oferecendo IPCA mais 6, agora 5,80, mais próximo desses patamares, e a gente vem ajustando realmente para capturar um eventual fechamento desses prêmios, né, em linha com a probabilidade do Banco Central começar esse afrouxamento monetário, talvez ao longo do segundo semestre do ano que vem. Aqui, acho que eu gostaria de destacar para vocês, né, também a gestão tática, como eu mencionei, na parte de alocação internacional, né, então a gente tem fundos ativos, né, gestores ativos lá fora que estão buscando capturar prêmios, né, em boas empresas, mas ainda num ambiente desafiador, e aí a gente, além de ter feito uma redução, né, na exposição desses gestores que são líquidos, né, a gente manteve proteções aqui, tá, na parcela de S&P, via nosso fundo tático, e o que foi interessante foi que, conforme a performance, né, do índice ao longo do último mês, a gente foi conseguindo colocar no bolso alguns ganhos, mas como a gente ainda mantém esse viés mais cauteloso, né, para o ambiente global, a gente veio refazendo essas estruturas, então a gente permanece bastante protegido, tá, na parcela global, e que foi uma contribuição positiva nos últimos meses, e a gente acredita que isso seja interessante a gente manter ainda até o final do ano, início do ano que vem. Como eu falei, né, a parte de multimercados, a gente segue aqui bem dividido em subclasses, em estratégias aqui dentro de diferentes fundos, o que tem contribuído tanto no último mês quanto no ano. A agilidade desses gestores, né, é bem interessante aqui, acaba agregando nesse mundo com bastante risco. E para finalizar, né, acho que a parte de ações, aqui também acho que é interessante o percentual alocado que a gente veio fazendo também a gestão ativa, que a gente fala mês a mês com vocês.
A gente aqui, né, a nossa alocação estratégica no perfil de risco intermediário, que é 20%, a gente carregou ao longo do ano uma posição inferior e na margem, né, como eu falei, a gente, mediante essa diminuição de risco Brasil e as oportunidades, né, como até o Rogério mencionou, deu a deixa ali para empresas até eventualmente com perfil mais doméstico, podendo se beneficiar, a gente tem implementado uma gestão ativa também, então aumentamos na margem, aqui a gente está trazendo até mais atualizado possível para vocês, a alocação até agora já de outubro, próximo a 17,5% dos portfólios, tá? Então acho que é basicamente isso que eu queria passar, a gente mantém aqui portfólios bem diversificados, oportunidades na renda fixa, né, trabalhando ali o máximo onde a gente pode se posicionar com ajuste de durations, né, onde a gente enxerga prêmio, e agora, eventualmente, direcionando de forma mais tática um pouco para a Bolsa Global, Bolsa Brasileira e Bolsa Global ainda bem defensiva. Acho que a gente pode passar aqui para a parte de perguntas e respostas. Boa. Deixa eu já pegar uma aqui de um anônimo. Ele cita até alguma análise que o Paulo fez no último GAAC sobre possibilidade de crise sistêmica, resultante de volatilidade cambial no mundo. Aí, Arthur, eu vou passar essa para você aqui, e aí já até fazer um pouco mais aqui, não sei se é crise sistêmica, mas enfim, o risco dessa volatilidade de preço que você colocou na tua apresentação, de um mundo muito mais volátil em termos de moeda, bolsa, preços de ativos de uma maneira geral, o que isso pode levar, não digo risco sistêmico, mas talvez um risco aí de algum hedge fund, alguma coisa dessa que a gente já viu no passado acontecer. Como é que você vê isso? Pô, ótima pergunta. Olha, só para ficar bem claro, gente, a gente não está falando de um risco sistêmico lá 2008, ou seja, de um contágio global que pega o sistema financeiro e quebra o sistema financeiro global. A gente não está falando disso, tá? O que a gente está falando é talvez uma crise mais parecida com 97 ou com Long Term Capital, onde você tem um elemento que é central numa rede, que ele vai lá e falha, né? Ele tem um problema de solvência, e aí esse problema se espalha, mas ele é contido, ele não se espalha para a rede como um todo, ele não se espalha para a economia global como um todo. Tá? É disso que a gente está falando, a gente está falando muito mais de renegociação de dívidas de países periféricos, tá aqui na pergunta, tem outra pergunta também que fala sobre isso, né? Sobre o que a gente está falando? Olha, a primeira coisa, o Fed vai dar linha de swap para todo mundo, né? Lembra das linhas de swap de 50 bilhões de dólares que eles abriram lá no período de guerra cambial? Ó, todo mundo que vocês estão desvalorizando as suas moedas, vocês estão ficando sem dólares, ó, tem aqui, ó, toma aqui. Linha de swap para todo mundo, 50 bi para todo mundo que precisar. A segunda parte já é uma segunda parte um pouco mais delicada, porque a linha de swap a gente já fez, sabe que funciona, etc. A parte mais delicada é a parte de renegociação de dívida mesmo. Você vai ter que pegar alguns países e alongar a dívida deles. Eles simplesmente não têm dinheiro para pagar agora. Ah, mas eles vão ter dinheiro para pagar nos próximos 10 anos? Poxa, não sei, mas se você sabe que agora ele não tem dinheiro para pagar, então você vai ter que fazer um refinanciamento, uma renegociação de dívida que envolva algum tipo de, pelo menos moratória parcial aqui, você deixa de pagar cupom ou deixa de pagar juros agora, entendeu? Isso também vai ter que acontecer para alguns países periféricos. A questão que vai ser dada é, poxa, e se for um ente privado, né? Se for um hedge fund, como o Rogério colocou, tem se falado muito nos fundos de pensão na Inglaterra, que o Bank of England tem que ter, está suportando os fundos de pensão na Inglaterra. Aí, gente, aí a gente vai ter que ter uma solução um pouquinho diferente, né? Existem vários modelos de solução de mercado dependendo de onde está o problema. Por exemplo, para um banco, você tem fusão, você tem, como aconteceram em alguns bancos na Europa, injeção de capital na Europa e nos Estados Unidos, injeção de capital por parte dos próprios governos. Você tem várias opções, né? E o último ponto é assim, mas por que vocês estão preocupados com isso, Arthur? Poxa, o mercado já não está vendo isso? Tá, mas tem sempre aquela sombra
que é o mercado menos transparente de todos, que é o mercado de derivativos. O mercado de swap, por exemplo, que é um mercado muito, muito grande, entendeu? Você não sabe quem é a contraparte de quem, por quê? Porque eles são mercados over the counter, eles não são listados em bolsa. Então você não sabe quem é a contraparte de quem, ou seja, quem está exposto a quem, mas você sabe que alguém está devendo muita coisa para alguém, porque, poxa, as variáveis envolvidas no swap tiveram uma volatilidade muito alta. Então, assim, eu acho que o ponto vai ser, não estamos falando de uma crise sistêmica, não é 2008 de novo, que fique bem claro isso, mas não vai ser agradável. Vindo, acho que agora um pouco para o Brasil, mas obviamente relacionado ao mundo. A gente falou muito dos bancos centrais, né, atuação lá fora e aqui. Rogério colocou ali no gráfico, né, que a gente, de certa forma, se antecipou aqui no Brasil. E a minha pergunta né, a gente discute, como a gente também falou, os próximos passos. Será que o Banco Central brasileiro ele pode iniciar esse processo de afrouxamento monetário enquanto o mundo ainda, eventualmente, vai estar subindo juros? Né? Isso pode impedir algum movimento aqui do Banco Central? Assim, eu acho que pode, né? O Banco Central já fez bastante do aperto, já deu bastante dose do remédio, lembrando que a gente saiu de 2 para 14 praticamente. Muita gente fala do diferencial de juros, né? O Fed também está aumentando juros, o Banco Central não pode cair, mas, gente, vamos lá. O Brasil contava com 2% de juros, taxa de juros, o Fed estava com 0%. O Fed aumentou para 3,25%, 3,5%, o Banco Central subiu para 14%. Então, assim, o diferencial de juros aumentou desde então, né? Mesmo o Banco Central, o Fed, subindo juros, assim, o diferencial de juros aumentou barbaramente. Não dá para o Banco Central cair muito juros com o mundo subindo juros. Mas a partir do momento que os bancos centrais globais já estiverem se encaminhando para o final do ciclo, o Brasil aqui eventualmente pode sim fazer um pequeno ajuste. Lembrando o Ilan, tá? Que a gente gosta de olhar muito na história como referência, o Ilan levou os juros para 14,25%, a inflação inflexionou, ele começou a cortar de 0,25 e 0,25. Ele saiu de 14,25 para 14, depois para 13,75. Só depois que a inflação realmente caiu, aí ele acelerou a queda, aí cortou 0,75. Depois ele fez vários cortes de 1 ponto percentual, até chegar em 8,75, se não me engano. Então, eventualmente, o Brasil no primeiro para o segundo TRI, março ali, o Fed tendo feito o final, né, aí tem que ver, obviamente, depender de N variáveis, o Banco Central aqui sim pode começar a olhar para 2024 e eventualmente cortar 0,25, que aí o mundo se encaminha. Aí ele pode acelerar lá na frente, sincronizando a política com o resto do mundo, sim, Vic. Boa. Eu queria só deixar, talvez, claro, eu vi que tem algumas perguntas aqui de estruturas, vou tentar passar a mensagem, porque acho que a gente tem alguns temas importantes aqui até para cobrir. A parte de ações, tá? De ações globais, desculpa, a gente está alocado em fundos que têm sofrido, né, com a dinâmica mais desafiadora lá fora. A gente fez uma redução no começo do ano na exposição, são fundos líquidos, tá? Então, eventualmente, para quem tem nas carteiras, assim, acho que eventualmente faz sentido reduzir, mas pensando no longo prazo, né, a gente sempre tem talvez, assim, faz total sentido também carregar essas estruturas como diversificação dentro de um portfólio. O que a gente faz aqui nos nossos fundos? A gente tem uma gestão ativa. A gente mantém essa exposição menor nos fundos, mas a gente tem estruturas táticas. A posição de bolsa, no caso hoje, é um put spread que a gente carrega e a gente está sempre revisitando os níveis em função da dinâmica de mercado e os prazos, tá? Para a parcela de Bolsa Brasil, a gente não tem estrutura tática via opções. O que a gente fez na margem esse mês foi comprar um pouquinho ali de futuro de Bovespa mesmo, tá? Para complementar essa alocação. E na parte de renda fixa, como eu mostrei ali, uma gestão mais ativa, a gente tem vários vencimentos, tá? Na parte de NTNBs, que levam para essa duration ali de 8, um pouquinho acima de 8 anos, e na parte de pré-fixado, o ajuste que a gente fez, a gente saiu ali de 2 anos, era um janeiro 25, para um próximo de janeiro 27, tá? Então, esses foram os ajustes. Eu acho que, vou
passar aqui para uma pergunta que eu vi até que a Mônica mandou, e a gente chegou a discutir isso aqui, falar um pouquinho de China. A gente tem visto também algumas questões, né, da política de Covid-0, efeitos na economia, então e assim, a gente até tem, né, uma exposição ali pequena em China nos portfólios, então eu queria que vocês abordassem um pouco desse tema. Então, vamos lá, Mônica. Ótima pergunta. A China tem uma vantagem e uma desvantagem quando você a coloca no contexto global. Qual é a vantagem que a China tem? Ela não tem o problema de inflação que o resto do mundo tem. Tá? É uma economia relativamente fechada que não está sofrendo os problemas de inflação que o resto do mundo está sofrendo. Tá? Ou está sofrendo em menor grau. Qual é a desvantagem? A China foi para a política de Covid-0. Né? E o que isso significa? Você não ter o problema de inflação significa que quando você tem um crescimento mais baixo, você pode estimular a economia. Por quê? Porque você não corre o risco de pressionar a inflação acima de sua meta. Né? Agora, não adianta você estimular a economia com a economia fechada. Né? A gente já viu isso. Né? Então, o que a gente vai precisar ver... Aí você fala assim, bom, Arthur, tudo bem, mas agora, dia 16... começa o congresso do partido, vai reapontar o Xi Jinping, depois que ele reaponta o Xi Jinping, ele muda de ideia em relação à política de Covid-0. Não acho que vai ser tão simples assim. É muito difícil um governante chinês, né? E tem que lembrar que na cultura chinesa a coisa de save face, né? De não parecer que você cometeu um erro é muito importante. O que vai acontecer é que você vai ter um relaxamento gradual das políticas de contágio zero, né? Ao longo do tempo. O que isso significa? Significa que a economia chinesa vai permanecer tépida, ela vai reacelerar um pouquinho, mas a gente não vai ter aquela reaceleração, entendeu? Que a gente via no passado, que a China super acelerava saindo das crises e ela saía patinando, crescendo 7, 8, 9%. Né? Então, assim, não, a gente vai ver uma China muito mais moderada, tanto porque ela vai continuar com a política de Covid-0 por algum tempo, então até que os focos efetivos de Covid estejam extintos, ela vai ficar nessa coisa de abre e fecha, e por outro lado, você vai... se você tiver essa política de Covid-0, não adianta muito fazer muito estímulo, implementar muito estímulo, porque muito estímulo numa economia fechada não resulta em absolutamente nada. Então, o que acho que a gente pode esperar da China é uma performance econômica tépida daqui para frente. Boa, deixa eu pegar aqui, tem umas perguntas aqui sobre Selic, sobre posição pré. Teve até um anônimo falando aqui que a gente... vejo que vocês não têm tanta confiança num cenário de convergência aqui, de queda de juros, ao contrário, né? A gente acabou de falar aqui que a gente acredita sim que o Banco Central está fazendo um trabalho bem correto, e diferente ainda do mundo, acho que a inflação já começou a inflexionar e vai gradualmente convergindo aqui para a meta, talvez até mais rápido do que o resto do mundo. A gente acredita que ano que vem vai existir espaço, sim, para o Banco Central começar um processo de afrouxamento monetário aqui. Claro, depende de N variáveis, mas que a gente faz parte do nosso cenário. Lembrando que, como a Vitória falou, a gente lá atrás diminuiu renda variável, aumentou pós-fixado, depois, ao longo dos últimos meses, a gente, dentro da renda fixa, a gente foi diminuindo pós-fixado e aumentando pré-fixado, via inflação primeiro, e nos últimos 2 meses a gente aumentou via pré-nominal. Então, dito isso, a carteira, essa alocação fala por si só. A gente acredita sim que a gente que a gente tenha chegado no final do ciclo de aperto e que talvez agora seja a hora de tentar travar o pré-fixado a juros nesse nível, porque eventualmente ali na frente a taxa de juros vai cair. Então, se a gente monta uma posição pré-fixada, é porque a gente acredita que a taxa de juros vai cair e a gente quer fixar a rentabilidade, uma parte da rentabilidade do portfólio nesse nível mais alto, porque eventualmente ali o Banco Central vai cair juros. Então, faz parte do nosso cenário, sim, uma flexibilização monetária mais ali na frente, tá? Então... se eu for pensar, ali o portfólio intermediário é 35%, né, nessa tese, de certa forma. Pré-fixado, né? 25% pré-fixado através de juros real
e 10% pré-fixado em juros nominal. Gente, deixa eu pegar uma pergunta que, por enquanto, ninguém fez, mas é o elefante na sala aqui, que é a questão do segundo turno no Brasil. Tá? De novo, eu acho que a nossa visão aqui, e a visão do time de política da XP, que é, para mim, o melhor time de política do mercado, que vai ser uma eleição disputada, como o Rogério falou. Qual que é a cara desse segundo turno? Eu não consigo, dado que vai ser uma eleição disputada, eu não consigo dizer para vocês, olha, está muito claro que o candidato A ou o candidato B vai ganhar. A tese de que, poxa, o ex-presidente Lula estaria muito próximo da vitória é uma tese relativamente simples. Ela fala, olha, poxa, quando você olha a Simone e o Ciro, eles tiveram 9 milhões de votos, faltou 1.600.000 votos para o presidente Lula ganhar no primeiro turno, ele precisa capturar menos de 20% dos votos que não foram para ele nem para o presidente Bolsonaro. Isso é uma tarefa relativamente simples. A conta não é tão fácil desse jeito, gente. Não é essa conta que tem que ser feita, tá? Por que não é essa conta que tem que ser feita? Você tem dois elementos que mudam essa conta, tá? Primeiro, Minas Gerais. Minas Gerais, você teve um voto que a gente chama que é um voto, e aqui não tem nenhuma crítica, tá? Mas que é um voto confuso, que é o que o pessoal chamava do voto Luzema, né? O pessoal que vota numa plataforma de direita, centro-direita, para governo de Estado, e que vota numa plataforma de esquerda para a presidência da República. Tá? Então, assim, o Zema ganhou no primeiro turno e o Lula teve a maior parte dos votos em Minas Gerais. Então, assim, exige agora o Zema venha apoiar o presidente Bolsonaro. Será que você consegue virar, entendeu, uma parte desses votos do Zema, né, digamos assim? É uma questão, né? Se você olhar geograficamente falando, você tem um problema geográfico. Nas cidades maiores, o presidente Bolsonaro foi maior, onde o ex-presidente Lula ganha muito em cidades com menos de 200 mil habitantes. Então, você tem a questão de densidade demográfica, como é que você atinge essas pessoas, etc. Então, assim, mas Minas Gerais claramente é um lugar onde você pode, onde você tem, e imagino que a campanha do presidente Bolsonaro vai concentrar muitos esforços em tentar virar esse voto que, puxa, para o governo do Estado voltou no centro-direita e para a presidência não. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, claramente São Paulo, para onde vão os votos do PSDB paulista, né? Essa também é uma discussão importante. E eu acho que tem uma terceira discussão que eu queria colocar aqui para vocês, tá? Que é a questão da abstenção. Tá? De verdade, em todas as eleições, normalmente o segundo turno tem de 1 a 2 pontos percentuais maior de abstenção. Poxa, Arthur, por que você está trazendo isso para cá? Tá? Por que isso acontece primeiro? Porque no primeiro turno, o que faz muito isso, especialmente em cidades pequenas, áreas rurais, Nordeste, esse tipo de coisa. Quem faz a pessoa pegar, entendeu, sair de 10 quilômetros da sua casa para a zona eleitoral é a máquina local, é a máquina dos deputados federais, dos deputados estaduais, é o pessoal que vai lá e manda a van na casa do cara 10 quilômetros e pega essa van e leva o cara para a sessão eleitoral para votar, etc. Essa máquina não vai estar mais ativa no segundo turno. Em alguns lugares não vai ter nem mais eleição para governo, então essa máquina não está mais ativa, essa máquina que mobiliza mais gente. E por que isso é importante, gente? Quanto maior a abstenção, tá? Quanto maior a abstenção, e normalmente, historicamente, a abstenção se concentra em pessoas com menos de 2 salários mínimos, que é o pessoal onde o ex-presidente Lula tem uma vantagem maior. Então, quanto maior a abstenção, pior para o ex-presidente Lula. Então, são essas duas contas que fazem com que o segundo turno ele esteja longe de ser um dado. Tá? Ele já ganhou, ele precisa de só 1.600.000 votos a mais. Eu acho que não. Tá? De novo, vai ser uma eleição muito competitiva e eu acho que o ex-presidente Lula tem uma candidatura bastante competitiva, mas está longe de estar decidido. Tá? E deixa eu só pegar uma pergunta aqui que essa eu acho uma pergunta muito boa, porque ela levanta um ponto teórico muito interessante, que ele fala assim, olha, diante da escalada da Rússia e Ucrânia, qual o melhor hedge para um eventual Armageddon nuclear, para uma guerra nuclear? Gente, não tem. Assim, a verdade por trás disso é que não existe
do ponto de vista teórico, ativo livre de risco puro, entendeu? Se a gente entrar numa guerra nuclear, gente, a última das suas preocupações vai ser o retorno do seu portfólio, de verdade. Assim, então, assim, tem um livro antigo do Barton Biggs que chamava Wealth, War and Wisdom, né? Que ele falava sobre como proteger o seu capital em períodos de guerra. E aí, guerra é destruição total de capital, etc. Né? E no final das contas, você tinha que estar numa fazenda, entendeu? Que produzia era autossuficiente em alimentos e ter uma arma. Assim, gente, não dá. Então, do ponto de vista, não tem hedge para o fim do mundo. Se o fim do mundo acabar, o mundo acabou. Então, assim, eu sei que a pergunta é uma pergunta muito mais sofisticada do que eu estou fazendo parecer, mas eu queria levar aqui esse ponto. Gente, se a gente entra numa guerra nuclear de verdade, não tem hedge. E se a gente entra numa guerra nuclear de verdade, a última das nossas preocupações, ou não eu diria a última, mas não seria a nossa primeira preocupação, o retorno dos nossos portfólios. A questão é, se você entra numa guerra nuclear restrita, entendeu? Ogivas nucleares táticas, que é o que você está fazendo, na verdade, você está discutindo quando você fala de Ucrânia, tá? Aí, de novo, aí você tem que diminuir o risco do portfólio, não tem escolha, tá? Porque eu acho que o mercado não vai lidar muito bem com uma ogiva nuclear tática sendo detonada na zona do euro, né, ou muito perto da zona do euro, que entendeu? De forma agregada, hoje a terceira maior economia do mundo. Então, acho que seria diminuir, aí não tem hedge, é diminuir risco mesmo. Deixa eu pegar uma aqui, Arthur, que eu acho que o Juliano fala sobre dificuldades e tal das moedas, né? Um ambiente de países dívidas soberanas muito altas impactando as moedas, né? E o dólar americano se fortalecendo nesse contexto. Como é que ficaria o real? Eu acho que assim, como a gente vem falando, né? A questão das âncoras. A gente aqui está fazendo o dever de casa, a gente fez o dever de casa da âncora monetária. A âncora fiscal é muito importante, Juliana. Então, se a gente tiver essas duas âncoras, eu acho que o Brasil vai ser um cara diferenciado em termos de não só com relação aos seus pares, mas dentro de um contexto global. Eu acho que assim, a gente pode ter, obviamente, tirando o cenário de cauda ruim, né? A gente pode ter o real se valorizando, tá? Obviamente, não estou tirando a hipótese, né, da resposta anterior do Arthur, né? Mas num cenário um pouco mais incerto global, mas o Brasil reancorando com duas âncoras, acho que a gente pode ter um real se valorizando, até porque ele está num nível de equilíbrio, não está nem caro nem barato, então ele pode eventualmente ter uma pernada aqui de redução de risco, dado que a gente tem uma série de riscos aqui envolvidos elevados nos preços dos ativos. A gente pode ter uma pernada de valorização se condicionado a um anúncio de um arcabouço fiscal melhor, mais responsável, mais consistente. Aí a gente tem umas duas âncoras, acho que o real pode se valorizar. Desculpa, Vicky, só que tem uma pergunta em relação ao Banco Europeu e a gente tem que tomar muito cuidado para não ser deselegante aqui com nenhum com nenhum competidor, mas é uma pergunta justa, né? Se existe risco sistêmico. Olha, o que o CDS desse banco está te dizendo é que o mercado está preocupado. Então, assim, eu não estou te dizendo nada, isso aí não é uma opinião XP, você pega na tua Bloomberg, coloca o gráfico do CDS, e o CDS desse banco está te dizendo que existe uma preocupação. Tá? Existe um risco sistêmico? Gente, eu acho muito difícil. Né? Quando o UBS quebrou lá em 2008, o governo suíço foi lá e salvou. Tá? Então, de verdade, é muito difícil você assumir que um banco sistemicamente importante para um país que o governo deixe quebrar. Aqui no Brasil a gente fez o ProER, lembra? Muito tempo atrás, acho que a maioria de vocês não deve nem lembrar disso. A lição que o Bernanke ganhou, pela qual o Bernanke ganhou o prêmio Nobel, é que uma recessão vira uma depressão quando você deixa o sistema bancário se contaminar. E foi exatamente isso que a gente viu em 2008. Então, o que eu acho que vai acontecer de novo, não estou fazendo nenhuma previsão, mas o que você faz é você limita o risco de contágio. Não vai ter banco quebrando, tá? Porque, mas o
o equity holder pode perder ou não pode perder, não sei o quê, mas o processo de você deixar esse risco de alguma instituição financeira, onde quer que ela esteja, se contaminar para o sistema, eu acho que os bancos centrais e os governos já entenderam que você tem que colocar uma cerca ao redor disso e dizer, olha, não, para aqui. Porque se cair depois de cair do primeiro dominó, entendeu? Aí é muito mais difícil, você começa com um efeito em cadeia. Então, a gente já aprendeu isso. Então, assim, de verdade, as crises pelas quais a gente passa, elas são de natureza diferente. Então, me surpreenderia muito se a gente passasse por uma crise bancária deflagrada a partir de agora, porque a gente acabou de dizer, mas a gente passou por uma em 2008, a gente aprendeu uma lição muito amarga, a gente ainda tem a lição de 99 e a gente acabou de dar um prêmio Nobel para o Bernanke por causa disso. Então, assim, a gente meio que sabe quais são os efeitos deletérios de uma crise deflagrada. Então, a gente sabe que a gente tem que parar o primeiro dominó antes que ele caia. Eu acho que esse é o tanto quanto eu posso falar para vocês, gente. Assim, de novo, não quero ser deselegante com nenhum competidor e não estou fazendo nenhuma afirmação sobre a probabilidade ou não dele enfrentar dificuldades. Que fique bem claro isso. Só respondendo o Clayton aqui, que ele me perguntou para clientes com alta exposição em renda variável dolarizada sem necessidade de liquidez, se vale a pena ou não. Eu acho que assim, de novo, depende, né? Eu acho que a questão da liquidez, obviamente, né? Existem oportunidades de alocação, tem que entender um pouco o perfil, né? Se ele tem parte assim, do passivo dele, dolarizado, tem que pensar, assim, a ponderação da alocação internacional, obviamente, é a diversificação também, mas tem outras questões envolvidas. No momento, tá, a gente, assim, pensando nos nossos portfólios, que a gente já tem também essa parcela, a gente fez uma redução, como eu falei, a gente não acha que é o momento de aumentar agora, porque apesar de você já ter tido uma correção forte nos preços dos ativos, como a gente mencionou aqui ao longo da apresentação, a gente ainda vê muitos desafios, né, que podem afetar ainda os mercados. Então, principalmente na parte de ações, a gente já teve, de certa forma, um ajuste por parte, né, da taxa livre de risco, mas quando a gente olha o lucro das empresas, né, a gente acha que ainda pode ter outras correções, né, diante de todos os riscos que pressionam as margens, né, o Arthur falou ali de como, assim, a falta de coordenação pode impactar as economias reais e, obviamente, isso afeta as empresas. Então, nesse momento, a gente não vê uma oportunidade, assim, tendo liquidez, vou direcionar agora para a renda variável global. A gente tem direcionado para outras oportunidades, como eu falei, até na margem um pouquinho para o Brasil, parte de ações, mas o foco tem sido mesmo a parte de renda fixa, tá? Pré-inflação. Eu imagino, Vicky, que ele tenha falado renda variável dolarizada, que seja renda variável global, né? Não renda variável brasileira dolarizada, né? O fato da gente ver no Brasil é que a gente já passou aqui por tudo, né? A gente já passou por tanta coisa. Inclusive, a gente viu aí nos últimos 12 meses uma coisa que ainda não aconteceu nos Estados Unidos, né? Que vamos lá, pessoa física sendo impactada pelos juros mais altos da renda fixa, né, e tirando investimento de renda variável e indo para a renda fixa. A gente viu aqui o efeito dos juros nos fundos de ações, né? Então, a gente já viu uma série de resgates de fundo de ação impactando a renda variável brasileira, né? Então, a gente sentiu isso aqui. Nos últimos 20, 30 anos, o americano tem esse portfólio 60-40 e ele investe muito em ação, né? Só que a gente não está num mundo semelhante ao dos últimos 20 anos, né? Que a gente tinha taxa de juros zero, né? Então, o portfólio 60-40 talvez não seja o portfólio estrutural neutro para esse novo mundo, né? Se a gente tem uma taxa de juros zero e o portfólio é 60-40, 60 de renda fixa, 40 de ações, e a gente está no mundo hoje de juros de 5, talvez esse portfólio hoje neutro ou estrutural seja, sei lá, 70-30. E o americano ainda não se adequou. Talvez esse movimento que venha a acontecer, que aconteceu aqui nos últimos 12 meses, a gente tenha
um reequilíbrio no novo portfólio estrutural do americano, né? Então, quando a gente fala, o mercado está tecnicamente vendido, tecnicamente, assim, depende, né? Já caiu demais, não caiu demais. Eu acho que assim, se a gente tiver esse movimento aqui para um novo reequilíbrio de juros e equity dentro do portfólio do americano normal e com os ativos perdendo valor, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com o housing, o cara começa a perder valor dos ativos e fala, pô, preciso de liquidez. Ele vai onde? Vai em ações, né? Então, num horizonte um pouco mais curto, a gente pode ver, e o Arthur colocou muito bem, o que a gente pode ter de reprecificação dos ativos de risco. Mas no horizonte mais longo, a gente tem uma visão ainda bastante otimista, no horizonte longo prazo. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Anilton. Ele fala assim, qual que é o juro neutro nos Estados Unidos? E se a gente poderia ter alguma empresa grande quebrando e se o risco maior é crédito? Olha, Newton, a gente sabe que o juro neutro é aquele conceito que ele é um conceito meio teórico, né? Você só consegue saber se ele era juro neutro ou não depois que você passa dele, né? Então, assim, não vamos confundir aqui juro neutro com juro terminal. O juro terminal qual é o juro que o Fed para, né? O Fed vai parar em alguma coisa em torno de 5, tá? Essa é a previsão, vocês viram a gente falando lá no GAAC, tá? Em alguma coisa próximo de 5, com risco de ser um pouco mais alto do que isso, do que para baixo. O juro neutro é abaixo disso, mas por que o juro terminal é acima do juro neutro? Porque você tem que desacelerar a economia, justamente por isso. Você tem que colocar o juro corrente acima do neutro para fazer uma pressão sobre a economia e a inflação cair, tá? A gente pode ter alguma quebra, crédito é uma preocupação. Olha, se tem uma coisa que essa crise, que a crise da Covid ajudou, é as empresas a se refinanciarem ao longo do tempo. Com juro zero, você teve muita empresa que pegou dinheiro emprestado e jogou as suas dívidas para um pouco mais longe. Então, você olha 2023 e 2024, o que o americano normalmente chama de muralha de vencimentos, né? Parede de vencimentos, maturity wall. Quando é que vencem as grandes dívidas corporativas norte-americanas, elas começam a vencer só em 2025. Então, assim, sim, crédito é sempre uma preocupação. Se você tiver uma crise que dure além de 2024, talvez você tenha um problema. Eu acho que, fora isso, você vai ter um aumento da taxa de inadimplência, ou seja, algumas empresas vão quebrar, agora algumas empresas sistemicamente importantes vai quebrar, não parece ser o caso, muita gente usou para refinanciar suas dívidas, né? Usou esse período para refinanciar suas dívidas. Tem uma aqui perguntando de renda fixa global, um anônimo. A gente ainda não está, a gente zerou mais de um ano atrás renda fixa global, corretamente, dado que a gente viu essa abertura de taxa de juros no mundo, né? A gente ainda está cauteloso em colocar o pé de volta na renda fixa global, tá, anônimo? Então, a gente vai ser um pouquinho mais lento, mas, eventualmente, ali na frente, a gente vai ver bastante oportunidade aí, tá? A Luísa pergunta aqui se a Inglaterra hoje apresenta um risco maior frente às economias desenvolvidas. Olha, a taxa de juros na Inglaterra está te dizendo que sim, que o risco na Inglaterra subiu bastante. Isso chega a ser um risco sistêmico? Olha, são, no caso da Inglaterra, centenas de anos de credibilidade construídas sobre as instituições, incluindo a moeda, o Bank of England, entendeu? Então, assim, um país não vira, entendeu? Um país desarranjado tão rápido assim. Agora, se você continuar na direção errada, o mercado também não te dá o benefício da dúvida para sempre. O que faz um país virar um país mais parecido com o emergente? Na hora que os agentes econômicos começam a rejeitar sua dívida e sua moeda. Tá? Tem algum indício de que os agentes econômicos ingleses estão começando a rejeitar a dívida e a moeda? Poxa, a performance da dívida e da moeda indicam que, poxa, o mercado está punindo o governo por um erro, por aquilo que ele acredita seja um erro de política econômica, mas até dizer que, poxa, o inglês não vai mais manter uma parte importante da sua poupança em pounds, eu acho que ainda tem um caminho relativamente longo, tá? Então, assim, não é impossível, mas a Inglaterra precisa fazer mais besteira do que ela fez até agora e continuar no caminho errado para que isso aconteça.
Deixa eu só, talvez, indo para o final aqui, a Anônima perguntou do percentual de diminuição em renda fixa pós, tá? A gente diminuiu basicamente 2,5%, que foi que a gente utilizou para comprar as NTNBs. A parte de pré, a gente faz, né, dentro do tático renda fixa, muito via futuro, né? Então, você não tem a utilização de caixa, tá? A gente está rodando ali nos perfis intermediários próximo a 16%. Eu acho que um ponto importante, né, dessa parcela pós-fixada é o equilíbrio entre a parte de liquidez mesmo, ali caixa que a gente está rodando a níveis interessantes e que a gente tem disponibilidade para ajustar, aumentar, ou eventualmente mais oportunidades ou proteções, e a parte de crédito, né, que a gente não fez aumentos recentes e que a gente segue aqui com todo o nosso processo de diligência, seja internamente a nossa equipe de crédito aqui, fazendo toda a análise das empresas, capacidade, né, de pagamento e honrar com essas dívidas, mantendo uma boa qualidade de crédito, sejam instituições financeiras ou não financeiras, e a parte também de seleção de gestores, né, então toda a curadoria que a gente faz aqui, né, desde os fundos de ações, os multimercados, a gente também faz para os fundos de crédito, tá? Então, mantendo sempre a boa qualidade e sem fazer aumento específico nesse sentido. Acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu cobrir boa parte das perguntas, dos temas. A gente tinha algumas perguntas ali com temas similares, então a gente acaba abordando na mesma resposta. Queria novamente agradecer a participação de vocês, a interação aqui, eu acho que sempre agrega muito para as nossas discussões. Agradecer, Rogério, Arthur, novamente a participação. Desejar a todos, né, um ótimo feriado e esperamos vocês aqui mês que vem. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Hein? Obrigado, pessoal. Até a próxima.